Gente querida, boa noite. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em seu coração mais uma vez. Amém? Amém, amém. Eu fico ouvindo o pastor Rafael, eu tenho que ter um dicionário, viu? Esse negócio de en passant, eu fiquei ali tentando adivinhar o que ele está querendo falar com isso, mas eu acho que é de passagem, né? Eita, coisa maravilhosa. Muito bem. Obrigado pela oportunidade, revela mais uma vez a coragem que você tem de me convidar a trazer uma palavra. Eu quero começar a mensagem nessa noite, obviamente, trazendo uma palavra de apreço da nossa associação a esta igreja tão querida, tão participativa, tem um espaço muito especial em nossos corações, a família pastoral, né? E já o pastor Rafael fez destaque, eu destaco mais uma vez também, pastor Flávio, amigo de longa data, né? A Cássia também, quando a gente está ali em Curitiba, sempre tem um lugarzinho especial para ficar na casa deles, mas nem só por isso, de fato a amizade é verdadeira, não somente pelas benesses que a amizade, né, vem aí em nosso favor, mas porque também trabalhamos um tempo junto na Convenção Batista Paranaense. Foi o Flávio que me ligou num dia dizendo que havia uma vaga para eu trabalhar na convenção como coordenador. Grande amigo, porque dali a pouquinho ele pediu a conta, e foi para missões nacionais. Espero que daqui a pouco você me ligue de novo, tá bom? Dizendo que lá tem uma vaga. Mas é bênção, tanto missões estaduais, Convenção Batista Paranaense, como também missões nacionais, é reino de Deus. É reino de Deus. Louvado seja Deus por tudo isso, pelo trabalho que o Flávio tem feito também em missões, sobretudo no campo da igreja multiplicadora. Que Deus abençoe essa nova visão para que a igreja dele, de uma maneira muito interessante, mas muito também a bíblica, cresça para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Parabéns também às mamães, né? Salvo engano, hoje é dia das mães, e que Deus, então, abençoe, fortaleça, cuide e as trate com o máximo de carinho e de graça e de misericórdia. Tá? Eu não tenho pai, meu pai faleceu ainda quando eu era muito novo, mas mãe eu tenho, e louvo a Deus pela vida daquela velhinha, tão querida, tão amada, né, tão especial, que fala com a gente, dá um exemplo tão bacana, mesmo em silêncio, e às vezes mesmo longe, mas está ali uma serva do Senhor. Um dia, se eu voltar a ser convidado a pregar aqui, eu quero trazer um testemunho do que aconteceu quando do falecimento do meu pai, como é que nós, filhos, marcamos algumas coisas em relação a nossos pais. E aquilo ficou de maneira muito indelével em nossa mente, em nossos corações como filho, a ação da minha mãe, no momento em que recebemos a notícia de que meu pai havia sido atropelado. Mas isso fica para depois, tá bom? Por hora, o tema não é pai atropelado, o tema é sobre mãe. Então, queremos falar sobre mãe nessa oportunidade, sobretudo que Deus nos abençoe na meditação. Para tanto, eu gostaria de pedir aos queridos que abrissem as vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Êxodo 2, a partir do verso 1, a bendita e santa palavra de Deus nos diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito. Ela o escondeu por 3 meses, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao vê-lo, versículo 6, ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: Este menino é um dos hebreus.
Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por aquilo que já temos participado nesta noite, pelos testemunhos de vida, pelos cânticos entoados, que não apenas são canções em nossas bocas, mas são verdades expressadas do nosso coração. Nós temos intimidade contigo, nós te conhecemos, nós te louvamos por isso. E aquilo que cantamos, ó Deus, é a nossa fé, é a expressão de uma experiência de um relacionamento contigo. Por isso nós sabemos convictamente que o Senhor recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Agora, ó Deus, quando abrimos a Tua palavra e nela temos lido, suplicamos-te, ó Pai, que na ministração do Teu Espírito Santo sobre nós, o Senhor mesmo sopre em nossos ouvidos a Tua voz, e o Senhor nos oriente e nos abençoe, e que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado entre nós, que não haja empecilho algum, ó Deus, que venha impedir o entendimento do recado do Senhor para as nossas vidas, porque, amado Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, nós assim oramos, confiados que assim será, para a honra e para a glória dEle, amém e amém, amém. O tema fala do valor da mãe na família, e quando o pastor Rafael me passou a mensagem e me ligou pedindo que eu discorresse a esse respeito, a gente vai imaginar e começamos a pensar a respeito da situação da mãe na família no contexto atual, e por mais moderno ou pós-modernos que sejamos, algumas ações em nosso meio ainda são tremendamente rudimentares. São ações, muitas vezes, de uma sociedade que sequer raciocina, de uma sociedade que, por incrível que pareça, não está juntada ainda como sociedade. A mãe e a mulher, no nosso contexto, ainda continua sendo alvo de atenções especiais. E se você tem que dedicar atenção especial a um determinado segmento, significa que nós estamos devendo a este segmento. Leis especiais, cuidados especiais, ações especiais no que diz respeito a salvaguardar a integridade física, moral das mulheres e das mães. Parece que nós não aprendemos ainda a lidar com as mulheres. Vivemos numa sociedade, obviamente, desde muito, patriarcal, machista, e a bem da verdade, as mulheres sofrem por essa realidade. Quando vamos ler um pouquinho sobre a história, mesmo antiga, nós descobrimos que haviam nações, olha que interessante, que se o imperador morresse, a esposa, a mãe dos seus filhos, eram enterradas junto com ele, viva. Vocês sabiam que ainda hoje há tribos indígenas que mantêm esse mesmo costume? Ainda hoje existem tribos que se o cacique, que se o chefe vier a morrer, a esposa vai junto? Não é tão divulgado, mas é uma realidade. Como discorrer a respeito do valor da mãe e da mulher num contexto assim? Há países, sobretudo asiáticos, maioria islâmica, onde a mulher não tem direitos iguais. Há algumas frases que eu quero pensar aqui, para os irmãos entenderem a gravidade disso. Você é um brinquedo, se eu precisar de você, eu o chamo, ou eu a chamo. A mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la,
deve apenas cuidar bem dela. O homem tem autoridade sobre as mulheres, porque Alá fez um superior ao outro. A mulher é como uma costela. Se você tentar endireitá-la, ela se quebrará. São frases ditas não apenas antigamente, mas atualmente. Em muitos países da Ásia, as mulheres são tratadas como objeto. Por exemplo, na China, ainda é possível comprar uma mulher pela beleza, o preço varia, pela beleza e pela idade. Nem vou fazer piada. Mas é possível comprar na China uma esposa, uma mulher, pela beleza e pela idade. Em países como Vietnã e Brunei, existem empresas especializadas em vender esposas. O preço de $600 a $6.000. Isso tudo, de maneira legal, há empresas especializadas em vender meninas para esse fim. Por que será que em todas as culturas, em maior ou menor grau, a mãe e a mulher é vista dessa maneira? Uma vez ouvindo uma mensagem de Marlee Speaker. Marlee Speaker é a esposa do Edmund Speaker, diretor da Transmundial, a Rádio Transmundial, que pelo menos à época estava em Moscou. Não sei se a sede foi levada para os Estados Unidos, ou talvez para um outro país da Europa, Estados Unidos, América do Norte, obviamente, ou talvez Inglaterra, não sei se continua em Moscou essa rádio. Mas ela deu uma pincelada a respeito deste tema, porque em todos os tempos e em toda a cultura, a mulher e a mãe é menosprezada. E ela então fez uma interpretação de um texto bíblico que eu faço questão de destacar hoje para os amados. Com base em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14, e eu quero ler esse texto, ela diz assim, o texto diz assim: então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. E aí vem o versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha a sacada que a Marlee Speaker teve desse versículo. Segundo ela, e eu acho que tem uma base bíblica tremenda para isso, ela diz o seguinte: a serpente, a partir deste momento, mirou a mulher como inimiga. E em todas as culturas, e em todo o tempo, ela seria vitimada. É interessante essa leitura, não é verdade? Quando Deus declara para a serpente, entra a mulher, e cria ali, não por vontade de Deus, mas pelos fatos que antecederam a essa narrativa, que haveria uma inimizade. O diabo sabia, obviamente, que do ventre da mulher nasceria aquele que lhe pisaria na cabeça. Em contrapartida a tudo isso, ainda que a sociedade, que as culturas menosprezem a mulher e a mãe, a Bíblia e o plano de Deus, a mulher sempre foi valorizada. No Éden, Deus faz a mulher dar o título de adjutora. E a palavra aqui, exer, significa uma auxiliadora idônea, alguém capaz, não no diminutivo, mas alguém ao lado, na mesma estatura, nas mesmas capacidades físicas e intelectuais. Essa é a mulher. Do tempo em que as mulheres não possuíam sequer lembrança na história e eram excluídas das genealogias, nós vemos as narrativas dos patriarcas, as biografias dos nossos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. E não há como ler essas biografias ignorando as suas esposas, Sara, Rebeca e Raquel. E muitas vezes protagonistas em alguns fatos extremamente relevantes para a família. É Deus dizendo: se o contexto lá fora discrimina e menospreza a mãe e a mulher, no contexto do reino de Deus, isso nunca e jamais será uma verdade. Na genealogia de Jesus, por exemplo, ou melhor, antes disso, nós temos livros bíblicos
que levam o nome da mulher. Ruth e Esther. Tem um amigo meu que ele garante que Apocalipse também é nome de mulher. Mas Ruth e Esther. Quando morre Josué, e nós temos os juízes sobre a face da terra, nós temos alguns nomes ali que se destacam naquela época. Débora, Jael, depois vem Noemi, depois Ruth e Esther, e são nomes destacados. A Bíblia na contrapartida ou na contramão da sociedade. E aí então na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. As mulheres não eram inscritas nas genealogias. As mães não eram inscritas na genealogia. Mas nós temos ali no primeiro capítulo de Mateus, 4 mulheres nominadas na genealogia de Jesus, quebrando paradoxos e apresentando então a igualdade no reino de Deus no que diz respeito ao homem e à mulher. 4 mulheres. E tem uma inscrição ali, quando no versículo 6 diz a respeito daquela que fora esposa de Urias, considerando que esta inscrição diz diretamente a Batseba, nós não temos 4, temos 5 inscrições somente na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. A Bíblia quer nos dizer alguma coisa. Certamente ela está gritando aos nossos ouvidos a respeito da valorização e da igualdade. As mulheres faziam parte relevante do ministério de Jesus, a própria Bíblia nos garante isso. Na questão financeira, muitas mulheres de posse, mulheres ricas, abençoaram o ministério terreno de Jesus durante os 3 anos com as suas posses. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atos capítulo 16, quando ele está expandindo o evangelho, e quando ele entra na Europa, e quando ele chega numa cidade chamada Tiatira, ali não havia sinagoga. Para haver uma sinagoga, era preciso haver pelo menos 10 chefes de famílias, 10 famílias judaicas. E os líderes dessa família judaica, pelo menos 10, formariam então a sinagoga. Ali não havia sequer 10 famílias judaicas. Mas Paulo fica sabendo que há, próximo ao rio, um grupo que se reúne em oração. E este grupo é liderado por uma mulher. E Paulo não se constrange e vai até este grupo. E aquela mulher, vendedora de púrpura, comerciante naquela cidade, constrange o apóstolo Paulo a ir então para sua casa e ficar uns dias ali estabelecido para que ali começasse a expansão, primeiramente celular naquele lugar e depois a expansão do evangelho naquela região. Ou seja, o primeiro ou a primeira cristã na Europa é uma mulher chamada Lídia. É a primeira cristã na Europa. Começa-se por ali, então, uma expansão do evangelho. A Bíblia está gritando aos nossos ouvidos a respeito da valorização da mulher. Mas por que eu li esse texto? O texto do Êxodo. Porque aqui não é en passant a figura de Joquebede. Joquebede é mãe de um dos homens mais importantes na religião monoteísta, ou nas 3 religiões monoteístas de todo o mundo. Judaísmo, islamismo e cristianismo, que é a figura de Moisés. E todas essas religiões consideram Moisés como um homem extremamente relevante para a formação das religiões. E o texto vai nos falar, então, a respeito de como este homem vem ao mundo e de como acontece a entrada dele dentro do judaísmo, a história dos israelitas. Joquebede é protagonista, Arão, e talvez você nem saiba que Arão é o pai de Moisés, mas Joquebede você sabe quem é, uma mulher valorizada. E o texto então introduz este homem na história. Moisés foi um grande líder, inteligente, sensível à dor dos outros, um grande estadista. Há uma inscrição lá em Êxodo, no capítulo 2, que diz o seguinte: ele foi instruído em todas as ciências do Egito. Não era pouca coisa. Mais ainda, quando Jesus, em Lucas capítulo 9, convida 3 dos seus discípulos mais próximos para um monte,
para que eles crescem de fato quem era Jesus. Jesus então vai se transfigurar. Há um fato que acontece apenas uma vez. E ali então ele se transfigura, e ele brilha, e é um ser totalmente divino e glorificado naquele momento, ainda que momentaneamente, mas ao lado dele aparecem dois homens, Elias e Moisés. Moisés representa toda a lei, toda a instrução do povo israelita, enquanto Elias representava ali os profetas. São dois homens extremamente importantes. Este é o Moisés, a qual Joquebede deu à luz, ou o qual Joquebede deu à luz. Há um outro texto, Deuteronômio, capítulo 34. Olha a importância de Moisés. A partir do versículo 10 diz assim: E nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda mão forte, e em todo espanto, e grande espanto, que operou Moisés aos olhos de todo Israel. O versículo 10 começa dizendo: nunca se levantou um homem como Moisés. Mas este grande homem, admirado por várias religiões, importantíssimo a ponto de estar no momento da transfiguração de Jesus, representando toda uma história a respeito da revelação de Deus, progressiva, e ali então fechando em Cristo Jesus. Este grande homem tem uma mãe, uma mulher de valor, que eu quero pelo menos fazer 2 destaques a respeito dela nesta noite. Uma mãe chamada Joquebede. Joquebede é uma mulher de fé. Joquebede é uma mulher atenta. Joquebede pode ser chamada de uma mulher visionária. E tudo isso a gente faz por inferência. E depois, discorrendo a respeito disso, quero que os irmãos venham a concordar à medida que a mensagem se desenrola. Joquebede nos ensina, por exemplo, que é uma mãe valorosa que aceita o desafio de melhorar o mundo. E esse é o primeiro destaque que eu faço dessa mãe valorosa. Uma mãe que aceita o desafio de melhorar o mundo. Se não, vejamos. Como é que essa história se desenrola? Como que acontece antes deste fato? Começa muito tempo atrás, há quase 500 anos atrás, quando José vai para o Egito vendido como escravo. E José, você conhece a história, chega a ser o governador do Egito, abaixo de Faraó, somente José. Depois de um tempo, os irmãos de José, 11 irmãos, vão para o Egito, e ali se estabelecem, numa região extremamente boa. Eles vão crescendo e vão então ganhando, tendo posses, e vão se tornando no Egito um povo extremamente poderoso. Depois de alguns séculos, segundo alguns estudiosos, século 17 a.C., os Hicsos venceram os egípcios. E este homem que ocupa o trono não é um faraó, mas é um rei, raramente chamado de faraó, mais chamado de rei. Ele não conheceu José, e nem conheceu a sua fama, e nem as benesses que ele trouxe ao povo do Egito. E ele olha aquela nação que não é uma nação, não são egípcios, dentro do Egito, e é óbvio que ele tem medo. E ele diz: imagina se um dia nós fomos atacados por alguém, por algum inimigo. Imagina que esse inimigo então copta este povo e ganha este povo em favor deles. Este povo se revolta contra nós e nós vamos perder. Nós vamos perder. Eles moram no Egito, conhecem toda a nossa força e o nosso potencial. Temos que fazer alguma coisa. Ardilosamente, ele cria alguns planos para destruir o povo israelita. O primeiro plano criado pelo então faraó, rei do Egito, é sufocar o povo com trabalhos forçados, com trabalho pesado. E a Bíblia diz que quanto mais trabalho pesado o povo israelita tinha,
mais eles proliferavam e mais cresciam e mais poderosos ficavam. Então, não deu certo a primeira tentativa do então faraó. O rei então começa e ordena as parteiras para que elas estivessem atentas ao nascimento dos filhos dos israelitas. E as parteiras diz o seguinte: temiam a Deus, porque elas tinham convívio com as mulheres israelitas. E elas não ouvem, não atendem o pedido do rei, ainda com risco da própria vida. E aquelas parteiras, então, fazem vista grossa ao nascimento dos meninos. A ordem do rei era: quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a terem os seus filhos, se for menino, matem na hora. E se for menina, deixe viver. Aquelas mulheres temiam a Deus. Creio que Sifrá e Puá, você que está grávida e quer colocar o nome numa menina, está aqui pelo menos dois, são nomes bíblicos, né? Então deve ser bonito, né? Sifá e Puá, ok? Era o nome daquelas parteiras. E então, elas não atendem ao pedido do rei, à ordem do rei, e deixa que os meninos e as meninas vivam. E quando o rei as inquire, elas dizem: as mulheres hebreias são muito fortes, e quando nós nos deslocamos para chegar até lá, quando chegamos já estão vivos, já estão sob o cuidado de suas mães. Segunda tentativa não deu certo. Terceira tentativa, o rei lança um decreto. E o decreto do rei é o seguinte: todo e qualquer egípcio pode e deve matar qualquer menino que ver. Nasceu, e você, egípcio, soube então que é um menino, você tem a obrigação de matá-lo. É um decreto do rei. E o rei é esperto. O rei diz o seguinte: pegue os meninos e lancem no rio Nilo. E aí, queridos, quando nós espiritualizamos as situações, qualquer ação, por mais grotesca que seja, ela se reveste de legalidade. O rio Nilo é considerado um deus para os egípcios, representante do deus Rapi. Então, para o povo hebreu, era um assassinato. Para os egípcios, era uma oferenda ao deus Rapi. Nem peso na consciência teriam. E é isso que acontece. Houve muitas mortes, sem dúvida alguma. Muitas casas, muitas mães chorando a respeito da morte de seus filhos. Mas por quê? Porque essa mãe, Joquebede, cuja tradução é Deus é glória, ou Jeová é glória, por que ela decide ter um menino nessa época? Você fez essa pergunta? Você planejaria ter um filho, com o edito do rei, ordenando a todo e a qualquer um que matasse o seu filho, e que tinha a obrigação de matar o seu filho? Se fosse filha, uma menina, tudo bem, mas se fosse um menino. Então Joquebede chega para Arão e diz: a tabelinha furou, não deu certo. Vamos ter o terceiro filho. Foi um acidente. Foi uma coisa impensada. Faltou televisão. Essa leitura até pode passar batido por nós, e pode de fato ter acontecido. Mas quando nós fazemos algumas inferências ao texto, é possível fazer uma outra leitura sobre a mentalidade desta mãe valorosa. Acompanhem comigo. Quando Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã como promessa, e Deus está conversando com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 15, Deus diz o seguinte a Abraão. Deus faz um resumo da história, mas tem um momento que ele diz o seguinte: vocês serão levados para o cativeiro. Os seus filhos, que serão incontáveis, a nação que vai nascer de você, por desobediência, essa nação será levada para o cativeiro. E lá no cativeiro, vocês ficarão, olha o cuidado de Deus, Deus diz, vocês ficarão 430 anos, e então, vocês serão libertos. Já incorreu a possibilidade
de que Joquebede acreditava que o filho dela poderia ser o libertador? Já pensou nisso? Aquele povo temia Deus, ouvia a respeito da promessa de Deus. A Bíblia, a tradição oral, passada de pai para filho, de filho para neto e assim por diante, estava latejando na mente deles, e por muitos anos, eles clamavam a Deus por um libertador, e aqueles que tinham mais fé, aqueles que estavam mais próximos a Deus, aqueles que buscavam a presença do Senhor, diziam assim: Senhor, nós sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, porque a tua promessa é de 430 anos, e chegando perto dessa data, eu quero crer que Joquebede estava dizendo o seguinte: por que não? Por que não? Por que não o próximo filho? Por que não o meu filho? Por que não agora? E eu quero crer, meus queridos, que Joquebede, quando decidiu ter esse menino, obviamente que não sabia que era um menino, mas pela fé, ela aguardava que fosse, ela tinha certeza de que aquele que haveria de nascer seria o libertador. Em algumas Bíblias, há várias versões, e por isso que é bom nós termos várias versões, porque uma pode complementar a outra. Em várias versões, quando você abre lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, o texto vai dizer que pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, porque viram que ele era uma criança linda, ou bonita, ou formoso, em algumas versões. Na NVI, eu quero pegar essa versão para dar base à defesa que eu faço a respeito do pensamento de Joquebede, a respeito do libertador, sendo este seu filho. A NVI diz assim: pois estes viram que ele, Moisés, não era uma criança comum. Amém? Você pegou? Não era uma criança comum. Quando Joquebede esperava este menino, ela sabia que aquele que nasceria seria um menino diferenciado. Ou seja, o que é uma mãe valorosa? É uma mãe que aceita o desafio de transformar a realidade e de mudar o mundo através da sua prole, através de seus filhos, através da sua geração. Como nós precisamos de mães valorosas nos dias de hoje. Meu querido e minha querida, ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Por que não transformar a nossa sociedade, tanto por nós, mas como também através de nós, na instrumentalidade de nossos filhos? Por que não mudar algumas realidades do tempo presente, pedindo a Deus que sejamos instrumentos para isso? E eu defendo, e eu quero crer, que Joquebede pensava assim. Está chegando a época de Deus mandar o libertador. A promessa seria que o libertador viria cerca de 430 anos depois de estarmos aqui no Egito. Está chegando o tempo, está chegando a hora. É momento de engravidar. Joquebede não tinha dúvida de que o libertador poderia vir através dela e de Arão, e assim foi, para a honra e para a glória de Deus naquela oportunidade. E nós hoje temos a belíssima história de Moisés. Nunca mais se levantou homem igual a esse. O segundo e último destaque que eu faço, com base neste texto, é que mães valorosas, elas trabalham em parceria com Deus. A mãe valorosa, primeiramente, ela crê que ela pode mudar a realidade. Mas ela crê também que o filho que nasce não é um robô, não é autômato. É um ser pensante. Tem volição, tem decisão. Mães valorosas trabalham em parceria com Deus. Joquebede estava grávida, apreensiva, nasce o bebê, esconde por 3 meses. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3, diz que ela não podia mais escondê-lo. Porque não diz. Mas diz que não conseguia mais esconder aquele menino.
E aí então ela pega um cesto de junco, vime, calafeta com betume e piche. Antes, ela averigua a que horas que a filha de Faraó toma banho no rio Nilo. Ela pega então esse cesto, coloca entre os juncos à margem do rio, entre os juncos para que a correnteza não leve rapidamente, e no horário em que, pensa ela, ou a filha de Faraó, ou as suas ajudantes, as suas servas, certamente veriam aquele menino. E ela manda a sua filha Miriam. Joquebede é mãe de um trio muito especial. Arão, Miriam e Moisés. Dá uma boa mensagem esses três, viu? Um trio muito especial. Mas ela manda a irmã de Moisés, Miriam, a espreitar o que ia acontecer. E aí então, o que mais ela pode fazer? Pronto. O que podia fazer, ela fez. Agora, bastaria apenas confiar em Deus e que Deus abençoaria o seu plano. Joquebede não sabia, mas exatamente naquela hora ela estava participando do plano redentivo de Deus. Uma mãe valorosa é uma mãe que trabalha em parceria com Deus. Eu pergunto a você, o que mais Joquebede podia fazer? Está chegando o tempo de Deus mandar um libertador, ficar grávida, e fica grávida. Ela tem um filho, o filho já nasce condenado à morte, vou escondê-lo. Ela esconde. 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 12 semanas. Não posso mais esconder esse menino. E agora o que eu hei de fazer? Vou bolar um plano. A filha de Faraó toma banho no rio Nilo, a tal hora. Ela está com algumas mulheres ali. Quem sabe? O plano ela podia fazer, o cesto ela podia fazer, colocar Miriam para acompanhar ela podia fazer tudo, mas tem um momento que ela não pode mais, depois de colocar o cesto no rio, próximo ao junco, termina toda e qualquer ingerência dela sobre o fato, ali se encerra a participação dela. Agora, é confiar que Deus vai dar o selo, e que Deus vai então concordar com o plano que ela tinha colocado no coração. E se a correnteza levasse aquele cesto antes do tempo? E se algum crocodilo do Nilo decidisse fazer um lanchinho mais tarde? E se a filha de Faraó olhasse aquele menino e dissesse, bom, é um menino, eu nem gosto de criança, e pedisse às servas para lançá-lo no rio? Não sabemos. O que nós sabemos é que Joquebede fez aquilo que ela podia fazer e aquilo que estava ao seu alcance. O resto e o demais, agora era por conta de Deus. Mães valorosas são mães que trabalham em parceria com Deus. E há um momento que você faz, há um momento que você avança, há um momento que você cria, há um momento que você age com criatividade, com oração, mas tem momento que você tem que esperar e dizer, Deus, agora é contigo, já fiz o que eu podia fazer. Essa ação de uma mãe valorosa. Eu não sei o que passava no coração de Joquebede, certamente muito apreensiva. Mas ela, diante de Deus, devia estar descansada. Porque o que compete a ela, o que competiu a ela fazer, ela fez. Me recordo de uma mãe, quando pastoreava, que adentrou o gabinete, talvez até tenha já contado esse fato aqui, mas a título didático vale a pena renová-lo. E a mãe, então, pediu oração a respeito do seu filho. E a mãe totalmente apreensiva, nervosa, e no gabinete disse, pastor, ore pelo meu filho. Deus precisa salvá-lo. Deus precisa salvá-lo. Ok, irmã, vamos orar. Deus há de salvá-lo, cremos assim. E aquela mãe não relaxava. Aquela mãe pelo menos aparentemente, não descansava. E eu disse a ela, minha querida, a irmã crê que você ama o seu filho mais do que Deus? Não, pastor. Então a irmã concorda que Deus ama o seu filho mais do que você. É verdade? Sim, pastor, de fato. Deus ama meu filho mais do que eu, não há dúvida quanto a isso. Tá. A irmã crê que Deus também está interessado na vida do seu filho mais do que você? É, pastor, é verdade. Claro que sim.
Claro que sim, não poderia ser diferente. Deus está interessado no meu filho mais do que eu. Eu disse a ela, e a irmã acredita também que Deus também está trabalhando em prol da salvação do seu filho, muito mais do que você imagina? Ela não respondeu tão rapidamente. Eu disse, irmã, a irmã acha que Deus então está esperando. Se a mãe orar, eu ajo. Se a mãe não orar, deixa que vá. Se a mãe não entrar numa corrente de oração, e não fizer alguns votos, e não aumentar o dízimo, e não for mais fervorosa, eu não faço nada. A irmã acha que Deus é assim? Não, pastor, de fato, eu creio que não é assim. Eu falei, exatamente, Deus não é assim. Deus não age assim. Deus ama o seu filho mais do que você, Deus se interessa pelo seu filho mais do que você, e Deus está trabalhando pela salvação do seu filho mais do que você imagina. Sabe o que você pode fazer então, minha irmã? É descansar na certeza de que Deus cuida de você e do seu filho. Mais uma coisa eu quero lhe pedir, minha querida. Descansa o teu coração, e quando você sair desse gabinete, saia orando diferente, não uma oração tão apreensiva, tão preocupada em relação ao que acontecerá, mas saia dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor ama meu filho, eu sei que o Senhor se preocupa pelo meu filho, eu sei que o Senhor está utilizando pessoas, como agora utilizou o pastor, para orar pelo meu filho, mas há outros orando, há mais pessoas envolvidas no processo de salvação do meu filho, mas Deus, conta comigo. Para que meu filho seja salvo, Deus querido, use a minha vida, use a minha palavra, use o meu toque, use a comida que eu faço lá em casa, use o abraço que eu dou nele. Eu também quero ser uma ferramenta e um instrumento para a salvação do meu filho, porque eu creio que o Senhor está preocupado com a salvação dele. Aquela mãe relaxou, aquela mãe descansou, porque ela entendeu que as mães valorosas tem Deus participando da vida delas. E ela pode fazer um monte de coisa para a salvação do filho. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. E ela tem que crer nisso. Deus há de preparar o momento certo para que meu filho seja impactado pela palavra. Deus há, e compete a Deus, pela graça e pela misericórdia dele, Deus há de livrá-lo do mal. Não é essa a oração do Pai Nosso? Ou é apenas uma reza, ou então é uma verdade. Com qual dessas duas afirmativas você quer ficar? Não é uma reza. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. E uma mãe ora pelo seu filho assim, livra o meu filho do mal. E há coisas que acontecem, queridos, ou melhor, que não acontecem, que muitas vezes nem ficamos sabendo, mas o nosso coração descansa na certeza de que Deus, com terna graça, imensa fidelidade, cuida dos seus. Joquebede é uma mãe assim. Ela coloca o cesto no junco, sobre o rio Nilo, e diz, Senhor, agora é contigo. E aí você conhece a história. Você conhece a história. A título de término, aquele cesto fica ali, talvez Moisés comece a chorar, não era nem Moisés ainda, né? Não tinha sido dado o nome àquela criança. As criadas da filha de Faraó vão buscar aquele cesto, apresentam a filha de Faraó, ela abre, e o menino era bonito pra caramba, diz a Bíblia, não fala pra caramba, mas fala que era bonito, né? E aí então, ela se apaixona por aquela criança, e ela fala, eu vou criar como fosse meu filho, eu vou criar esse moleque como fosse meu filho. Aí Miriam se apresenta, imagina o teatro que ela faz, né? É irmão dela, e ela se apresenta como se não soubesse de nada. Oi, é um menino? Oh, que lindo. Mas veja, você não tem leite, você não é mãe, não quer que eu chame uma mulher hebreia, né? Para cuidar dessa criança para você? Aí Deus está movendo os corações, e aquela mulher, aquela jovem talvez, a filha de Faraó diz, legal, bacana, boa ideia, excelente ideia. Leve esse menino, então, para ser cuidada por esta mãe, e mais, eu vou pagar pelo serviço. Irmãos, só Deus, né? Fala a verdade. Só Deus fazer um negócio desse. Aí Joquebede recebe o seu filho de novo, ninguém toca nessa criança, por quê? Porque ele é príncipe. Condenado à morte horas atrás, chega de volta nos braços da mãe como príncipe.
com o selo do faraó. É família real na casa de um escravo. E a mãe Joquebede beija aquele filho, abraça aquele filho e cuida daquele filho na cabeça da filha de Faraó, como se dela filho fosse. Mas era de fato e de verdade. Recebe todo mês, quinzenalmente, semanalmente, um valor e um bom valor para cuidar do filho dela. Ela havia pensado nisso antes? Não! A vida do filho era a maior preciosidade para ela, mas Deus honrou a fé dessa mulher. Eu não sei o que pode acontecer na sua família, minha querida mãe, mulher valorosa, mas o convite que eu faço a você nessa noite é: confie em Deus de todo o seu coração. E creia que Deus é parceiro seu na formação da sua família. E Ele tem um poder impensável, incalculável, inimaginável, para fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo a glória dele que opera em nós. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar. Incline sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de Joquebede. Um dia nós vamos encontrar essa mulher na glória, lá nos céus. E vamos bater um longo papo. Vamos conversar muito. E vamos aprender certamente muito com ela. Mas nós queremos agradecer-te pelo registro da tua palavra a respeito desta mãe valorosa, mulher digna, uma serva do Senhor, que nos é modelo de uma integridade, de um relacionamento contigo, ó Deus, maravilhoso. Esta mãe, essa mulher e esta serva nos ensina nesta noite a não duvidarmos dos teus desígnios, a não duvidarmos, ó Deus, inclusive descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para olhar para nós com graça e misericórdia e intervir na nossa história. Obrigado, Deus, por esta mulher, por esta vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Nesse dia, amado Deus, que comemoramos o Dia das Mães, nós rogamos-te uma bênção sobre as mães aqui presentes. A bênção do descanso no Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que pais, mães e pais estão felizes quando os filhos estão felizes. Estão contentes quando os filhos estão contentes. Então nós queremos pedir ao Senhor que dê felicidade e contentamento às nossas mães, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor ouve as orações de cada uma delas. Sabemos que são símbolos, ó Deus, de amor verdadeiro. São símbolos, ó Pai, de amor incondicional. Por elas nós oramos, suplicando a continuidade do teu cuidado, da tua graça, da tua presença, das tuas ricas visitações, das tuas provisões, da tua cura, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos, podem se assentar.